É com grande honra que anunciamos o expositor dessa noite. Vamos receber o professor doutor Leonardo Rodrigues de Oliveira Ortegal. Fica com a palavra a presidente Sueli para a apresentação e coordenação desses trabalhos. Então, já assumindo o primeiro ato, quanta honra poder nessa noite abrilhantar esse nosso momento, apresentando aqui o professor. Que lindeza! É uma lindeza. Esse professor que está presente conosco hoje, que é do Departamento de Serviço Social. Que bacana, viu, professor, poder trazer esse tema, que é o mote da nossa semana, do nosso... Sendo, então, para essa noite da Conferência Magna, professor do Departamento de Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Política Social da UNB, Universidade de Brasília. Ele que possui graduação em Serviço Social pela UNB, mestrado e doutorado em Política Social pelo Programa de Pós-Graduação em Política Social da UNB, e fez o estágio doutoral na University of British Columbia. Uau! Ele vai traduzir isso para nós. Viu que chique? Então, ele lidera o grupo de estudos e pesquisas sobre raça, juventude e violência e é membro do Núcleo de Estudos Afros e consultorias no âmbito do sistema socioeducativo, assistente social na Secretaria de Saúde do Distrito Federal em 2011 e trabalhou como assistente social no Tribunal de Justiça em Goiânia, TJ, no ano agora de 2007. Então, com esse largo e extenso currículo, essa noite está com ele essa conferência magna, onde trazemos aqui o debate hora emergente do serviço social, que é uma profissão necessária para defender as nossas atribuições e competências profissionais. É necessário prestar um serviço de qualidade. Então, professor Leonardo Ortegal, é com você. Uma salva de palmas para acolhê-lo. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Para mim é uma alegria muito grande estar com vocês aqui hoje. Eu quero começar aí agradecendo por toda essa hospitalidade mesmo de vocês, de cada pessoa que me recebeu, seja de quando esse convite me chegou, né, até aqui, de estar aqui com a pessoa, né, tentando... É legal, essas horas nem parece que foi tudo ralação, né? Você pensa assim, olha aí, né? Até que a gente caminhou aí, fez uma caminhada legal, dito dessa forma. Mas eu quero saudar aí nossos companheiros, companheiras de categoria, a gestão que encerra seus trabalhos, a gestão que chega,
né? Quem continua, a equipe, né, que trabalha no conselho. Vocês têm um conselho bem equipado, o Conselho do Distrito Federal não chega nem perto dessa equipe. Assim, não sei se vocês dão conta desse estado, né? Também tem isso, mas vocês têm um grupo bom, né? É bom caminhar em grupo, né? Então, eu quero saudar também. Eu vi que esse evento está cheio de outras, né, plataformas paralelas, pessoas fazendo, né, a interpretação na linguagem de sinais, transmissão. Então, eu quero saudar todas as pessoas, pessoal do som, que faz isso aqui acontecer, né? São trabalhadores nem sempre visíveis aí assim, mas fundamentais para isso estar acontecendo, né? Eu quero, né, agradecer por esse convite. Para mim, eu estava ontem na posse do Cefés. A gente tem essa possibilidade, né? Quem está em Brasília, às vezes acontece essas coisas assim. Às vezes vai na padaria, você encontra o presidente, você vai ali, você encontra... Brincadeira. Isso não acontece. As pessoas pensam que isso acontece, mas isso não acontece. Não, mas assim, às vezes você vai numa posse de alguma coisa que está acontecendo ali, e a posse do Conselho Federal foi ontem, lá, né? O Conselho Regional, né, o CRESDF toma posse junto ali também. E foi uma noite de muita alegria, de muito entusiasmo, né? De muita animação mesmo com o que vem por aí. E agora estou aqui com vocês, né? Gestão atual aí, resistir e avançar na luta. Presidente Nara Costa, quero saudar mais uma vez. E a gestão hoje empossada aqui, quero saudar na pessoa da Sueli. Serviço social é luta coletiva, organização e resistência, é isso? É isso. Que seja isso, então, por esses 3 anos. E também aproveitar para saudar aqui mesmo à distância, né, a gestão que toma posse também no Conselho Federal, que nossas vozes ecoem vida, liberdade na pessoa da nossa companheira Kelly Melati. Então, só queria fazer mesmo essas saudações e parabenizar também pela programação de fôlego. Eu pude acompanhar o que vocês vêm fazendo nesses dias, nessa semana da assistente social. Estava vendo mesa com os movimentos sociais mais cedo. Essa marca é boa, sabe? Eu quero levar isso para Brasília, assim, falar, vamos pegar essas experiências boas e replicar por ali. Foi muito legal ver essa programação robusta, com trabalhos sendo escritos, apresentados. Eu vi isso acontecendo, muito interessante, gente. Para mim é uma satisfação assim, especial, né? Porque teve aí até esse spoiler aí que estava no currículo, né? Eu tive um registro aqui no CRES Goiás, né? Então, para mim é especialmente interessante, né? Eu trabalhei aqui, morei nesse tempo, né? Que eu trabalhei aqui, tá certo que eu voltava todo final de semana, praticamente. Então, mas eu morei aqui, aprendi a gostar dessa cidade, que eu não tive tanto contato. Minha família vem do interior do Nordeste, do interior do Maranhão, do interior da Bahia. Então, era para esses lugares que eu ia, né? A maior parte do tempo, mas eu pude conhecer um lugar novo, né, com o qual eu me afeiçoei bastante. Inclusive, um lugar que tem recebido muita gente de Brasília. Eu quero saudar algumas pessoas que estão aqui, assim, vocês estão puxando um povo bom de lá para cá, né? Jéssica, Wesley, Anabelle, Lucas. Tem mais gente, tem muito mais gente aqui, eu sei que tem. Estou lembrando dessas pessoas no momento. Então, é sempre muito interessante ver esse intercâmbio acontecendo. E sim, saudar a Cláudia, não sei se ela está aí ainda, está vendo ela ali. A Cláudia, eu vou contar essa história depois, mas eu quero saudar a Cláudia, que está aí também, que eu pude reencontrar hoje aqui. Depois eu vou contar essa história melhorzinho na ordem. Bom, eu espero contribuir, né, nesse dia que é um dia de celebração e de formação, de fortalecimento coletivo da nossa categoria, né, com algumas reflexões, algumas palavras também que eu selecionei aqui por também já ter sido de CRES. Eu fui do CRES-DF, pegamos um momento difícil lá, talvez, acho que de lá para cá, acho que o momento mais difícil foi o momento que veio a pandemia, né? Quem assumiu na pandemia. Então, eu quero saudar mais uma vez, assim, quem esteve na gestão durante a pandemia, foi um período difícil. Estava na gestão do departamento nesse período, foi um negócio difícil de conduzir, né? Conduzir as pessoas para onde, né? Para onde você nem mesmo você sabe, né? Para onde você vai. Então, era um processo árduo, mas a gente pegou um CRES-DF ali com um processo de muita fragilização, e é legal ver hoje o CRES voltando ali a se fortalecer e a pensar novos projetos, né? E por já ter sido de CRES, por já ter sido direção de sindicato, eu sei que a gente sempre precisa renovar nossa energia, então espero que eu consiga trazer alguma palavra de força aqui também, sabe? Mais do que só uma reflexão intelectual, alguma reflexão para que a gente possa seguir nessa jornada, né? Que, a meu ver, está um pouco melhor do que pouco tempo atrás,
mas a gente ainda precisa fortalecer e avançar muito, né? Então é o que eu tento trazer hoje aqui. Bom, eu peguei como mote aí assim, né, para essa fala hoje, o mote da campanha também, né? Serviço social é uma profissão necessária, defender as atribuições e competências profissionais é prestar serviço de qualidade. E eu quero dividir esse lema, né, essa campanha, em duas partes. E aí eu vou fazer uma parte para falar, né, desse primeiro momento, serviço social é uma profissão necessária. Depois, para essa segunda parte, quase esse subtítulo mesmo. E quero também finalizar com algumas palavras que eu pensei em trazer, especialmente para a gestão que hoje se aposta dessa tarefa tão importante. Bom, serviço social é uma profissão necessária, sem dúvida alguma. Agora, a gente não pode se furtar da pergunta que é: necessária para quê? Necessária para quem? Né? Sem uma perspectiva dialética, perspectiva crítica, a gente pode correr o risco sério de cair em armadilhas. Se a gente não tiver em mente que nessa sociedade, não vamos nos enganar, de correlação de forças antagônicas, o serviço social pode ser necessário para diferentes grupos de diferentes maneiras. Se a gente não tiver atenção a isso, a gente pode botar toda a nossa energia numa construção de caminhada totalmente equivocada, né? E para a gente poder pensar isso e ter isso em mente, né, para esse triênio que a gente vai junto, porque se vocês estão assumindo a gestão, mas a categoria vai junto, né? Então, assim, nesse triênio, eu recorro aqui, assim, né, como quem... eu não era professor de fundamentos, vamos dizer, a minha ênfase de estudo, pesquisa é raça, violência, pela minha trajetória profissional, mas a demanda do trabalho ali, né, da firma, né, que é a UNB ali, me pôs dentro das disciplinas de fundamentos, e eu venho dando fundamentos 3, fundamentos mais contemporâneos lá há bastante tempo. E aí eu quero me valer de uma categoria muito importante para a gente compreender a realidade e pensar rumos, destinos, né, para o que a gente tem pela frente, que é a ideia de significado sócio-histórico da profissão. A gente não pode se esquecer que não só essa profissão, né, mas as profissões, de um modo geral, elas têm um significado na sociedade e na história. E o serviço social já teve diferentes significados nessa trajetória. Isso foi dito aqui, foi relembrado aqui. E eu quero, né, recuperar essa fala para dizer que nem sempre o serviço social partilhou dos princípios, da programática, do quadro teórico, conceitual, que partilha hoje. E se nem sempre foi assim, não tem nada garantido de que vai continuar sendo dessa maneira. Então, se nós temos alguma intenção de manter a profissão nesses rumos, inserida nesses marcos, a gente precisa sempre ter em mente aquilo que, enfim, eu quero destacar aqui a professora Carmelita Yazbek, que acho quem fez essa discussão que ficou, vamos dizer assim, que difundiu de forma, vamos dizer assim, mais perceptível no âmbito da categoria, né, a importância de circunscrever, né, a nossa profissão dentro de um determinado contexto. A gente está num contexto, por exemplo, que a gente passou 4 anos dentro de uma agenda que era, vamos dizer assim, refratária a qualquer tipo de avanço no âmbito das políticas públicas, das políticas sociais, que fazia uma aposta, falando, por exemplo, na minha ênfase, que trabalhei com socioeducativo e tudo mais, uma aposta na violência para enfrentar a violência, uma aposta no armamento civil, uma aposta no Estado penal em detrimento do Estado social. E agora a gente tem um governo que se apresenta com uma outra direção. Agora, se isso vai acontecer, a gente não sabe, não tem como prever. A gente não pode trabalhar com previsões ou, vamos dizer assim, recebendo cheques em branco. A gente precisa entender o contexto de coalizão ampla em que a gente vive hoje. E como foi dito aqui, conselho é para lutar. Conselho é para fazer valer um conjunto de princípios, de interesses. E não dá para a gente tomar por dado que uma coisa que foi dita ou que foi, né, intencionada de que vai ser de tal jeito, num determinado âmbito, numa determinada esfera de planejamento mesmo, de políticas sociais, que isso vai se dar de automático. Então, a gente precisa ter isso em mente. Essa sociedade ela é uma sociedade de disputa.
E esses interesses, esses rumos, sempre estarão em disputa. E essa sociedade, acho que todo mundo aqui, né, estudou dentro desse marco crítico, essa sociedade é uma sociedade capitalista, uma sociedade em que o ter, ele se sobrepõe ao ser, em que a mercadoria exerce centralidade, né? O Mesário chama de mediações de segunda ordem, né? Ela se sobrepõe às mediações de primeira ordem, ou seja, a vida está em segundo plano, a gente viu isso na pandemia. Sabe, eu quero saudar todas as pessoas, todas as assistentes sociais que trabalhavam em serviços essenciais, serviços que não se interromperam, essas pessoas perderam a vida. Não foi só por causa do vírus, mas foi pela conjuntura de determinantes e condicionantes sociais da política pública que a gente tem. Ou seja, nessa sociedade que se coloca dessa forma, defender os princípios que foram ditos hoje aqui pela gestão que está saindo e pela gestão que está chegando, é nadar contra a corrente. Então a gente não pode ter a ilusão do conforto dessa sociedadezinha que a gente vive, com o nosso salário de assistente social, que poderia ser melhor, mas às vezes dá até para comprar, eu brinco com os alunos, dá para comprar um temaki, assistir um Netflix, alguma coisa assim, uma pamonha, sei lá, e aí a gente pensa que a vida está ok. Sabe, essa coisa que vai acomodando a gente nesse lugar, ela é um engano. Então a gente precisa ter isso em mente. Acho que essa noite de hoje, essa semana de assistente social, ela nos recoloca diante dessa reflexão inarredável, né? E juntando isso com a parte mais substancial desse mote, né? Que é, né, essa parte de que defender as atribuições e competências profissionais é prestar serviços de qualidade, eu quero trazer alguns elementos aqui que podem nos ajudar, talvez, a pensar assim, para além daquilo que a gente, de repente, já tem um certo acúmulo. Estou me arriscando aqui como professor de fundamentos, como quem vem ministrando e, vamos dizer assim, aquilo que já está consolidado e aquilo que ainda está em consolidação, né? O que acontece? Eu vejo um movimento muito importante que acho que a gente precisa prestar atenção e botar energia nesse movimento. Eu percebo um movimento no processo de construção e reconstrução permanente da nossa profissão. Se a gente pensar no âmbito das 3 dimensões, né, que a gente fala que o serviço social tem essas 3 dimensões, ético-política, técnico-operativo, né, e teórico-metodológico, se a gente pensar nessas 3 dimensões, poderia dizer aqui, assim, né, correndo o risco de simplificar, que nos primórdios da nossa profissão, da profissionalização do serviço social no Brasil, a gente tinha uma ênfase que era técnico-operativa. Como fazer para resolver as coisas ali? O que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai fazer para dar respostas? Com o passar dos anos, com o acúmulo, com a chegada da pós-graduação, com processos de fluxos e refluxos dentro da categoria natural, né? Dentro dessa realidade mesmo, dinâmica, nós fomos migrando para uma ênfase ético-política. A gente precisa pensar politicamente qual é o nosso projeto. E a gente teve, né, enfim, uma série de ícones desse processo, método de BH, enfim, tentando pensar, vamos dizer, guinadas políticas para a profissão, né, o Congresso da Virada. E depois desses marcos adiante, eu sinto que a gente tem uma ênfase nos aspectos teórico-metodológicos. Do tipo, a gente tinha um marxismo que tinha certos, vamos dizer, certos panfletos, certas bandeiras, mas ele ainda estava carente, ele ainda necessitava de um aprofundamento, de uma infraestrutura mais consistente, né? E acredito que nessas últimas décadas a gente vem, como categoria, como profissão, se ocupando dessa tarefa. Porém, nos últimos anos, né, eu acho interessante, eu acho extremamente animador isso, né, perceber um movimento dialético de volta. Um movimento dialético de volta para as questões técnico-operativas da nossa profissão. Isso é de poucos anos para cá. A gente vem retomando o debate da dimensão técnico-operativa, do tipo, o assistente social que está lá no exercício da política pública, ele precisa de resposta hoje para uma questão que está acontecendo lá hoje, ele precisa saber manejar o instrumental técnico-operativo. A nossa profissão é muito nova, e às vezes tem coisa que está mesmo em construção, em franca construção. Né? E a gente está nesse movimento, daquele caminho de volta, sabe aquela viagem de volta do método dialético, né? Voltando para aquela ênfase inicial, só que com um outro olhar, né? Vamos dizer assim, abastecido, né? Com todo esse pensamento crítico do ponto de vista ético, político e teórico-metodológico. E aí, acho que é extremamente simbólica
essa campanha de gestão. Porque as campanhas antes eram tipo assim, luta disso, luta daquilo, né? Contra. E agora a gente está falando aqui, cara, vamos fortalecer aqui as competências, as atribuições e tal. Chegou a hora de a gente voltar com toda aquela luta que a gente travou, né? Com todas aquelas bandeiras que a gente consolidou. Agora é hora da gente voltar, recuperar isso, né? E trabalhar aquela dimensão da nossa profissão com essa perspectiva, né? A partir dessa perspectiva, a partir desse construto teórico-metodológico e ético-político que nós construímos. Um movimento de aprimorar e consolidar o serviço social como uma profissão tecnicamente fundamentada e inteiramente capaz de dar respostas às demandas cotidianas, sem para isso perder de vista os aspectos macro da realidade, mas não mais se resumindo a eles. Era muito comum ver as pessoas com críticas voltando para a pós-graduação ou colegas de trabalho no tempo que eu estava ali no exercício das políticas públicas no GDF, no governo do Distrito Federal, as pessoas falando, pô, como é que eu vou aplicar o capital aqui, não sei o quê, não tem como. E eram críticas que mostravam um certo hiato, lacunas, né, que às vezes mostravam também, inclusive, um hiato na postura daquele profissional, né? Mas era mais difícil mesmo fazer o caminho de mediar, né, toda aquela formação que foi adquirida ali no âmbito da universidade com as questões que se colocavam ali na cotidianidade, né? Mas agora a gente tem voltado para isso, sem perder de vista toda aquela construção macro que nos dá capacidade de leitura crítica, que aí eu posso falar, né? Não tem nenhuma profissão nesse espaço das políticas públicas que tem essa capacidade que nós temos, né? Antigamente, todo mundo que fazia uma pós-graduação em serviço social, né, décadas atrás, tinha que ir para sociologia, tinha que ir para áreas dessa natureza. Hoje, esses profissionais estão indo para as nossas áreas, porque eles sabem que lá nós temos professores com essa competência que vem de praxis. Não vem só de mera teoria. Vem de exercício profissional no âmbito daquela realidade que agora está sendo estudada. Então, esse é o nosso novo momento, assim, sabe? Eu fico extremamente, não sei, eu sou suspeito, né? Eu fico extremamente entusiasmado com essas coisas, assim, porque eu fico pensando no conjunto de possibilidades que a gente tem pela frente, né? Então, acho que esse é uma parte dessa campanha de gestão que a gente precisa explorar bastante, sabe? Vamos voltar para cada instrumental daquele, sabe? Fazendo a mediação que antes a gente talvez não tivesse se dando conta de fazer, mas agora chegou o momento, sabe? De requalificar uma visita domiciliar, requalificar um processo de gestão sem precisar necessariamente vestir a camisa do empregador ali. Numa sociedade contraditória como essa, como é que você faz para garantir mecanismos de relativa autonomia? Sabe, mesmo ocupando gestão, mesmo ocupando avaliação, como é que você vai fazer isso, né? A gente tem hoje em dia um conjunto de assistentes sociais no parlamento, no legislativo, são coisas novas para a nossa profissão. A gente teve, historicamente, algumas figuras, mas agora isso está aumentando numa dimensão nova. E como é que a gente vai trabalhar com isso, sabe? Como é que a gente pode fazer com que isso nos atenda na construção do nosso projeto ético-político, sabe? Então a gente precisa, acho que é um momento, uma oportunidade sem igual para que a gente possa fortalecer essa dimensão que talvez tenha ficado um pouco, vamos dizer assim, ela ficou um pouco de lado num processo de autoafirmação, né, dessa categoria dentro dos seus princípios éticos, políticos e teórico-metodológicos, né? Mas, repito, é importante frisar. As competências e atribuições, se você pegar lá, né, vamos dizer, o nosso código de ética, a nossa lei que regulamenta a profissão, principalmente a nossa lei, aquelas competências e aquelas atribuições, elas não significam nada sem os princípios orientadores, sem essa direção ético-política, que é também uma direção social. Toda vez, se eu venho aqui com meu entusiasmo, eu não estou querendo construir só uma noite aqui com vocês, eu estou querendo construir um mundo. Isso é projeto de sociedade, sabe? Cada vez que eu me coloco tentando trazer o meu melhor, não estou construindo só um evento hoje aqui. Estou construindo, sei lá, de repente, botando ânimo numa gestão que vai botar ânimo numa categoria, que vai botar ânimo numa cidade. Sabe? Ou seja, isso é projeto societário na veia, sem perder de vista esse projeto. Se não, fortalecer as competências, atribuições, para quê? Fortalecer visita para quê? Para fazer fiscalização da pobreza? Depende, a gente vai ter que ver para que a gente quer fortalecer, o que é que nós queremos fortalecer, certo? Então, até inclusive dizendo, né, Goiás, Goiânia, né, mesmo sendo, Goiânia no caso assim, sendo mais desenvolvida assim, né, do que as outras regiões mais interioranas do estado, eu posso dizer, até porque trabalhei aqui, né, assim, com esse tempo foi suficiente para ver isso acontecer. Brasília é um quadradinho dentro desse estado aqui, assim, a verdade é essa, né?
Goiânia e o Goiás, de um modo geral, é extremamente atravessada pela lógica que constitui esse país, sabe? A lógica do patrimonialismo, do coronelismo, que vem junto, aí junto vem, né, a outra face, vem o filantropismo, que aí vem, junto com isso, a fragilização dos vínculos de trabalho. Quem quer ser profissional sofre nessa hora. E a gente sofreu muito nos últimos 4 anos, porque o profissional não tinha cartaz. Quem tinha cartaz era o voluntário. E nada contra a pessoa querer fazer voluntariamente coisas por aí. Mas a gente tem que defender um projeto. E esse projeto precisa ser profissional, porque as demandas são complexas. As demandas que a gente enfrenta como profissão, as demandas que esse país tem para atender, essa ferida aberta que é esse país fundado em violência racial. Essas problemáticas, elas não são de natureza simples, superficiais. Precisa de formação. 4 anos é o começo dessa batalha, sabe? Então, assim, a fragilidade dos vínculos que vem dessa lógica coronelista, patrimonialista, autoritarista, e a consequente o quê? Defasagem do salário, que foi dito aqui. É importante, o Conselho precisa estar atento a isso. A gente precisa pensar o quê? Você precisa pensar piso, precisa pensar redução da jornada sem redução de salário. A gente precisa pensar que outros, vamos dizer, que outros complementos para que aquele fazer profissional seja bem, vamos dizer assim, tem uma guarnição importante. A alimentação desse sujeito está prevista? O direito à saúde desse sujeito está previsto? Como é que está essa trabalhadora que está ali no fronte dessas políticas públicas, né? Então, são desafios colocados. E essa campanha de gestão, ela tem, vamos dizer assim, ela vai no cerne dessas questões. E a gente está num estado que, às vezes, uns são mais do que outros, né? Assim, aqui eu sinto bastante essa marca, sabe, constitutiva, né? Então, nós precisamos mostrar o quanto a nossa profissão é necessária. E isso não se mostra só com frases de efeito. Às vezes são frases muito críticas, muito radicais, mas a gente não mostra o caráter imprescindível de uma profissão só com frases de efeito, só com truísmos. Então, nós precisamos fazer cada vez mais aquilo que tem sido feito aqui, fazer de uma posse de gestão um grande evento, sabe? Colocar gente para poder trazer seus próprios pensamentos numa exposição oral de trabalho, para poder ter aquela discussão boa, em grupo, em que as pessoas pensam, cara, nossa, como sair daqui oxigenado? Como foi bom trocar com as pessoas, não é? Não é? É muito bom. Você sai, às vezes, sufocado do lugar, você vê outra pessoa lá do mesmo jeito, você fala, não estou só nessa caminhada. Pode ser que você não seja majoritário, mas você pode compor uma maioria. Você pode compor uma maioria. Se trabalhar, tudo é possível. Essa história é aberta, é o que a gente vê o tempo todo, né? E aí, eu quero contar algumas historinhas aqui, desse tempo breve que eu estive aqui. Primeiro, eu estava conversando com a Naara, aliás, não foi com a Naara, foi com a Inês. Com a Inês. Eu conversei com bastante gente para poder chegar aqui alinhadinho, gente. E eu estava contando para ela da história que eu tive aqui, e eu falei, não, eu lembro quando eu fui tirar meu registro aqui, eu só pegava a carteirinha numa atividade. E lá no CRESDF não foi assim, não. Mas aqui a gente teve uma atividade. Ela falou, sim, é o ato ético. Que ano foi isso? Eu falei, foi 2007. Ela falou, foi a Neimi. Eu falei, cara, foi a Neimi. É verdade. Uma parceiraça de ABEPS, de um monte de coisa. Mandei mensagem para ela, falou que não podia estar aqui, mandou um beijo para todo mundo. E ela estava lá, nesse ato ético, porque uma carteirinha, um registro, ele pode servir a qualquer interesse. Então, a gente precisa qualificar esse momento, como a gente está qualificando aqui agora, esse início de trabalho de gestão, né? Então, eu nunca esqueço desse ato ético, eu tinha esquecido o nome, mas o momento eu não esqueço. Cara, tinha 22 anos, era um momento louco naquele tempo. A palestra que eu fui, mas eu acho que foi na UFG, um outro auditório, eu cheguei naquela palestra, fiquei sabendo, lá eu trabalhava no TJ, né, Goiás, aqui, no fórum aqui em Goiânia. E aí, eu fui para a palestra, quem estava na mesa era a Ivanete, lá da UNB. E aí eu cheguei, exatamente, Ivanete Bosquete, a professora, né, que foi professora lá no nosso departamento por décadas, se aposentou lá na UFRJ, foi minha orientadora no doutorado, e ela estava lá na mesa, que ela fala foi inspiradora, eu comentei alguma coisa, ela fez uma pergunta, na hora que abriu para perguntas lá, e ela falou assim, aqui o Leonardo, lá de Brasília, agora está trabalhando aqui, sempre muito comprometido, não sei o quê, e aquilo me fortaleceu. Chegar aqui e ter coisas acontecendo, me fortaleceu. Quando eu cheguei, as pessoas já vieram, vamos compor Cresce, vamos compor ABEPS, vamos compor não sei o quê. Eu acabei de chegar na nova cidade, mas esse foi um momento de conhecer as novas pessoas, né? E isso foi muito legal, isso é marca daqui. São coisas que eu levo dessa história. E que eu acho que, sei lá, como uma pessoa que passou por aqui, eu digo assim,
olha o efeito que fez. Eu lembro até hoje, isso foi em 2007. Isso tem quase 15 anos. Agora, nem todos são flores, né? Esse autoritarismo que eu via, às vezes, contracenando em vários lugares aqui, assim, no cotidiano da cidade mesmo. Assim, era muito comum, era um negócio estranho. Ele era expresso nas mais diversas relações no Tribunal de Justiça. Era incrível, assim. Até eu trabalhava com penas e medidas alternativas, as pessoas iam lá para poder, entre outras coisas, sair com um local para prestar o serviço à comunidade. E até lá as pessoas davam umas carteiradinhas. Não, porque eu sou acadêmico de medicina. Não, porque eu sou não sei o quê, meu pai é não sei quem aqui no tribunal. Eu não estou nem aí para isso. Você veio aqui para saber, você cometeu uma infração, uma contravenção, cara. Você veio aqui para pegar um lugar onde você vai cumprir tua medida, meu amigo. Para de me dar carteiradinha, coisa mais esquisita. Então, assim, foram coisas que eu vi aqui. E são coisas contra as quais a gente precisa lutar. Né? Isso me constituiu, assim. Eu fui levando essa, vamos dizer assim, esse enfrentamento, essa contraposição a esse tipo de postura, para onde eu fui depois daqui, sabe? E aí, né, eu falei que ia falar da Cláudia depois, né, que foram, quando eu cheguei lá, no tribunal, tinham 3 estagiários, né, ali me esperando. Ele falou, você já conheceu os seus estagiários? Eu falei, que estagiário? Selecionei ninguém, né? Que estagiário? Aí cheguei lá, tinha 3 pessoas, as 3 mais velhas do que eu, lá há algum tempo lá, assim, ó, fazendo ali o trabalho, tocando o trabalho para frente como se fossem assistentes sociais, um negócio louco, assim. Eu estou trazendo isso aqui, é um pouco constrangedor, tá? Mas estou trazendo isso porque a gente precisa enfrentar esse tipo de coisa, porque isso acontece por aí afora. E, inclusive, assim, naquela época, a gente não tem o conjunto de legislações que nos amparam hoje, né? Na época, eu estranhei a meio termo isso, porque o meu estágio foi assim também. Lá na época, na graduação. Eu tive alguns estágios paralelos, um negócio muito doido, você fazia vários estágios, era uma coisa que a gente avançou, né? Então, isso foi muito interessante. Estagiário sem supervisão ali, a gente chegando para conversar, a pessoa começou assim, o que está acontecendo aqui? Reunião, né? Pensar aquele Charlie Chaplin que a gente fazia ali de atender aquela fila enorme de pessoas que tem que atender. Porque, calma aí, tem que atender por quê? Para quê? Dentro de que projeto? De que projeto profissional? E aí eu lembro ele é um novão, né, cara? Eu digo, foi meu segundo trabalho como assistente social, mas eu conto ele como se fosse meu primeiro. Porque o primeiro trabalho não dá para dizer que aquelas condições eram condições dignas de um trabalho de assistente social. Mas eu estava precisando de uma condição familiar um pouco complicada naquele tempo, precisava do pão, vamos dizer assim, e fui atrás, e foi demitido, inclusive, desse lugar. Depois eu vou voltar nesse ponto, mas só para a gente ir costurando isso, né? E o meu primeiro atendimento ali, né, que eu cheguei observando, eu tive que aprender com os estagiários como é que aquele trabalho acontecia, foi um negócio surreal. E aí, no dia que eu fui atender sozinho ali pela primeira vez, 2 dias já depois ali, né, porque o negócio não para, chegou uma mulher para... Enfim, ela chegou, e o negócio era assim, chegava para fazer uma triagem e saía como um lugar para você prestar serviço comunitário. E eu pensei, não, cara, isso aqui está muito rebaixado. Eu vou, no mínimo, falar que esse é um espaço de escuta, porque a sentença já estava dada. Foi ainda que a sentença já tenha sido dada, eu não posso mexer em nada nesse sentido. Mas se você quiser falar, eu quero te escutar. Eu quero estar com você aqui, de repente a gente pode ver outra coisa que você esteja precisando, que eu possa tentar te encaminhar para outros lugares. Eram coisas que não estavam no horizonte daquele serviço, naquele tempo, em 2007. Quando eu falei isso, então seja bem-vinda, seja acolhida aqui, eu vou fechar a porta para a gente ficar mais à vontade. Quando eu falei essas coisas para essa mulher, que foi a primeira pessoa que eu atendi, ela olhou assim nos meus olhos, parou por uns segundos e desabou a chorar. E eu ali pensando, o que eu chamei para mim? Por que eu fui dar oportunidade? E era que uma mulher que estava ali para prestar, uma policial, para prestar um serviço comunitário, mas que estava, no final das contas, sofrendo um processo de violência doméstica. E aí a questão era, o que aquele assistente social que estava ali, a princípio para fazer um negócio meio tempos modernos, de chegou aqui, você mora perto do quê, você tem não sei o quê, então vai para tal serviço, de repente estava ali vendo outras demandas que aquele sujeito, aquela pessoa apresentava naquele momento. Né? Então foram coisas que forjaram, eu tinha 1 ano de formado, gente, foi o primeiro concurso, foram coisas que forjaram o meu fazer profissional, sabe, nessa coisa mesmo, assim, até Caxias mesmo em algumas questões, sabe? Mas é porque as pessoas que estão lá, elas precisam. Por isso, às vezes, os alunos ficam, esse cara é muito massa. Aí, na hora da prova, esse cara é muito chato. Eu falo, cara, mas eu não posso deixar você sair daqui sem uma formação equivalente à necessidade da pessoa que vai estar lá. Desculpa, não é sobre você, nem sobre mim. E não é sobre vocês, gente. É maior do que nós. Aliás, é sobre nós, mas é maior do que nós. É sobre algo maior que nos atravessa, que nos constitui, que é esse trabalho de qualidade, do jeito que o nosso Brasil merece, sabe? Então, assim, é um pouco por aí. E aí, assim, a diferença
que aquele trato de assistente social foi trazendo para aquele lugar, para um trabalho que antes era como se fosse assim, o juiz pediu tal coisa, não sei o que, então vai lá, faz de tal jeito, não sei o que. Eu falei, não, pera aí, tal coisa, não, porque tem que investigar isso. Investigar não. Pera aí, eu não vou investigar se esse sujeito vai fazer ou deixar de fazer tal coisa. O que a gente precisa ver é como é que está a condição de vida daquele sujeito ali, e para depois entender se tem alguma outra razão pela qual ele não está cumprindo aquele serviço à comunidade, né? Então, coisas que foram mudando a cara da instituição pela qual eu passei e que também me construíram como profissional. Então, eu quis trazer em termos de praxis, assim, sabe? O que é, no final das contas, a gente pensar, né, essa coisa de defender atribuições e competências profissionais para prestar serviços de qualidade. A gente não está fazendo qualquer coisa, sabe, gente? De verdade. E assim, eu quero, então, depois dessas historinhas, dizer, né, que uma das estagiárias que estava lá, que é a Cláudia, né, ela estava me falando ali, hoje eu sou servidora pública, fiz mestrado, estou fazendo doutorado lá no Rio, e eu pensando, nossa, eu quero ter sido, sei lá, que seja um pontinho, assim, de contribuição nessa trajetória tão linda que me enche de orgulho, assim. É muito bom fazer isso. Segura, pendura isso aí que eu vou voltar nisso depois. Sabe, o enfrentamento desse arbítrio, dessas coisas, dessa precarização dos serviços, ele passa por nós afirmarmos a relevância e o caráter imprescindível da nossa profissão, sabe? Senão a gente vai sendo substituído, gente. Senão a gente vai sendo substituído. Essa sociedade, ela é assim. Ela é utilitarista, ela vai te jogar fora. Então, assim, a gente não consegue mudar essa sociedade hoje? Não. Mas a gente consegue mudar a qualidade da nossa presença nesses espaços, né? E isso só se faz articulando o quê? Uma base teórica consistente e um exercício profissional comprometido. E um exercício profissional comprometido, é importante dizer, para necessariamente construir espaços coletivos de luta profissional e popular. Por isso que eu saudei a mesa anterior dos movimentos sociais, sabe? Não dá para fazer isso pensando que a gente é autossuficiente. Você é um assalariado, meu amigo, você é um profissional no mundo do... Sabe o mercado de trabalho? Isso é duro, porque o estudante lá, às vezes, vem cheio da formação, assim, bastante idealista, no sentido, assim, são muitos valores, né? Aí chega no estágio, fui coordenador de estágio. Aí a lógica do mercado de trabalho já chega logo ali. Fala, não, mas não sei o que. Eu falei, cara, mas não deu para você, desculpa. Não, mas cara, não tem vaga, não tem as coisas. É difícil, é lógica de mercado, né? Para aquilo que garante o quê? Nossa condição de subsistência, é um negócio difícil mesmo, né? Ou seja, a gente precisa se juntar com quem está querendo construir uma outra sociedade de baixo para cima. Senão, não vai dar. Tem dúvida de que não vai dar, né? Então, que a gente saia daqui com esse entendimento, sabe? E agora eu quero, já também para caminhar para esse encerramento, assim, eu não sei como é que a gente vai fazer depois aqui, né? Mas eu não quero tomar tanto tempo de vocês. Eu sei que dentro dessa lógica dessa sociedade difícil a gente tem, né, um monte de coisa por aí, né? Mas eu quero trazer, nessa terceira parte aqui, uma parte final, eu quero, assim, dedicar especialmente à gestão que está assumindo, não só aqui, mas, de repente, todo mundo que está assumindo coisas novas nesse tempo, né? Que são coisas que a gente faz por compromisso mesmo. Se não, não faz. Nossa, eu estava conversando com uma pessoa de outro estado, não sei o que, ela falando, a gente está encerrando a gestão e eu estou com alguns desgastes aqui. Eu falo, pô, a gente entra para, às vezes, desgastar, né? É duro. Então, assim, se você for entrar para desgastar, se você estiver pensando só nisso, no micro, você nem vai. Porque isso pode acontecer. Mas você vai recuar, você vai se colocar ali às margens da história que vai acontecendo na sua cara? Você não vai fazer isso. Pelo menos não depois de hoje aqui, né, desse saculejo aqui, né, dessa provocação. A gente vai para isso. Então, assim, que a gente tenha, né, vamos dizer, com essa vontade de construir, a gente precisa de reforço nessa caminhada. E eu quis trazer aqui, é o que eu chamo de a esperança em 3 palavras. Eu trouxe 3 palavras de esperança aqui. E a primeira esperança, sabe, para que a gente se nutra de quem veio, vamos dizer, antes da gente, ou que veio às vezes até depois, mas já cumpriu sua caminhada nesse chão aqui, ia falar de todas as pessoas que ficaram para trás por conta dessa pandemia socialmente conformada, que poderia ter sido diferente, poderia ter sido uma coisa menos drástica, poderia ter, vamos dizer assim, aumentado solidariedade entre nós, mas não foi necessariamente isso que aumentou, né? Aumentou o desemprego, aumentou a degradação, as pessoas estão cada vez mais correndo atrás do prejuízo, e nessa hora você tende a ficar individualista. Então a gente poderia ter resgatado laços humanos, né, ali, e por conta de como essa sociedade acontece, né? E eu quero falar para as pessoas que estão aqui, que sobreviveram, né, a esse período difícil. Não é pouca coisa.
ter escapado, sabe? Ter passado, ter cuidado da saúde, ter cuidado das pessoas mais vulneráveis, isso não é pouca coisa, sabe? Eu construí essa pequena frase quando a gente estava no encontro no Impés, e a gente estava na reunião do GTP de ênfase, do GTP de gênero, raça, etnia, sexualidade, da ABEPS, e a Márcia Eurico estava coordenando esse GTP junto com outras pessoas. E a Márcia, ela passou por, quem conhece, a Márcia ela é de São Paulo, foi professora lá em São Paulo, ela passou por uma situação extremamente delicada. E estava ali, ó, na batalha, como se, às vezes, a gente passa. Ó, tem tal tarefa, tal demanda, não sei o que. Gente, não é pouca coisa, não. Quem está aqui hoje atravessou um momento difícil, sabe? E vamos celebrar todo dia essa vida, sabe? Porque essa sociedade é uma sociedade de necropolítica, ela é uma sociedade de morte. E a gente precisa celebrar a vida como um ato político, sabe? A vida de quem encerrou a caminhada e a vida de quem está aqui até hoje não é pouca coisa. A gente precisa reorganizar a nossa noção de humanidade a partir disso. A gente é sobrevivente de uma guerra, e não foi só essa guerra, não. Essa sociedade é predatória. A Covid foi só uma das manifestações, sabe? Então, não é pouca coisa. Aí eu falo para a gestão que encerra hoje, não é pouca coisa atravessar uma gestão inteira. Não é pouca coisa, sabe? Gestão é difícil, tem hora que é ingrato, tem hora que a categoria não tem a compreensão do processo. Eu falo porque fui gestão também, a categoria bate de maneira injusta às vezes, e a gente precisa politizar isso, gente. A gente precisa requalificar isso, não dá para ser desse jeito. Pouco propositiva, muito acusatória, essa é a sociabilidade burguesa, não dá para ser assim, né? Então não é pouca coisa chegar no final e passar o bastão para quem vai chegar agora, sabe? Então a primeira coisa que eu queria dizer é isso, mas é um preâmbulo. E a primeira palavra de esperança é: não tenha medo de se deixar orientar pelos fortes princípios profissionais que consolidaram a nossa profissão. Como eu disse aqui, posso falar da minha trajetória, né? Eu fui demitido, eu trabalhei em Goiânia, eu tive que largar Goiânia por 1000 motivos. Eu fui demitido depois de outros lugares que eu saí daqui, passei em concursos, tentaram me prejudicar nesses espaços onde eu estive, porque eu era oposição sindical, e oposição sindical às vezes sofre represália. Quem vai fazer, assim, sabe, luta por projeto, tem hora que você vai sofrer represálias. As pessoas não vão só te aplaudindo. As pessoas vão tentar te fazer pagar por aquela ousadia ali, né? Que muitas vezes o conselho vai ter que assumir. Muitas vezes, eu digo, não é só sem força de expressão, não, é muitas vezes mesmo, né? E fui prejudicado dessa forma, tentaram, nem sempre conseguiram, né? Me levar para lugares mais longe, lugares piores do lugar onde eu estava, lugares onde eu ia descontinuar um trabalho que eu estava fazendo, dentro do meu projeto profissional. Eu estava num lugar bom, estava tentando me levar para um outro lugar, mas nós fomos e voltemos, e aqui nós estamos. Hoje eu estou lá na Universidade de Brasília, que também não é um lugar assim fácil, né? Está aqui a minha colega Anabelle, que eu estava me controlando para não puxar, eu não consigo me conformar que ela veio para cá, eu não consigo. Ela era minha colega do departamento e agora ela está aqui com vocês. Enfim, está vacância lá, né? Quem sabe? Vamos ver isso aí. Vamos ter que conversar, Anabelle. Mas eu estou lá naquele espaço que não é fácil, mas é um espaço de muita construção, de lançamento de sementes, sabe? De você ver, às vezes, uma pessoa lá no estágio, daqui a pouco a pessoa está lá no doutorado, cara. A pessoa está aqui, o Matheus, que estava falando comigo, o Lucas Matheus, falou: não, eu fui da tua disciplina. Pensei, cara, é isso, assim, né? Então, sabe, não tenha medo de se orientar por esses princípios, porque eles vão levar a gente. Vamos dizer, se você não falta com a verdade, onde é que a verdade é capaz de te levar? A verdade é uma força intangível, sabe? Se você age com ética, não tenha receio de seguir em frente, mesmo que você sofra todas essas represálias que você vai sofrer no meio do caminho, porque a ética, a coerência, ela tem forças que a gente não consegue dimensionar, universidade, não sei o quê, curso de serviço social não nos dá competência para dimensionar a força que a ética pode trazer para a sua vida, sabe? O que ela pode te levar a colher lá na frente. Então, primeira palavra para vocês, assim, sabe, de conselho: não tenham medo de se deixar orientar pelos fortes princípios profissionais que consolidaram a nossa profissão. Tem uma frase de Darcy Ribeiro, que é o mentor lá da Universidade de Brasília, né, um autor que a gente também às vezes estuda por aí na formação, né, social brasileira, que ele diz assim, uma frase, um verso, um trecho, né, de uma fala dele,
que diz assim: fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Hoje em dia eu discordo, né? A Universidade de Brasília pode ser um pouco balbúrdia, também tem seus momentos de happy hour, mas é séria e fez diferença. Todas as vezes que a sociedade precisou, a universidade estava lá, não só de Brasília, mas todas as universidades públicas e as universidades que não são públicas, mas que têm um compromisso de ser uma universidade socialmente referenciada, fazem a diferença, sabe? Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei, mas os fracassos são minhas vitórias. Sabe por quê? Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Não tenha medo de ocupar esse lugar, sabe? Por mais que o fracasse, eu diria, eu sou um otimista assim, incorrigível, assim. Não tem como. Eu tenho muita convicção de que se a gente estiver semeando isso, a gente vai colher isso, sabe? E se a gente não colher, igual diz o Darcy que não colhemos, a gente está aqui dizendo: Darcy, você colheu. Você colheu o Ministério dos Povos Originários, cara. Sabe? Muita coisa acontecendo. Mas se você tiver fracassado, pelo menos você não estava naquele lugar insuportável de quem venceu, então. A segunda palavra: as pessoas são a razão de tudo. É de pessoas, para pessoas, com pessoas, que a gente faz o serviço social, que a gente presta os serviços sociais. Princípios profissionais, competências, sem o reconhecimento do outro, e por que não dizer, sem amor e sem paixão. Sem amor e sem paixão, todas essas letras que estão nos nossos códigos de ética, nas leis de regulamentação, em diretrizes curriculares, o que quer que seja, seu plano profissional, se você não tiver, sabe, investido dessas forças, eu diria que serão letras mortas e frias, como as grades e os muros da FEBEM, na qual eu trabalhei lá em Brasília. A gente tinha a nossa FEBEM lá, né, que era o CAGE, enfim, e a gente vai construindo coisas frias como essas grades, por mais que pareçam bonitas, sabe? Tem uma, para não dizer, né, que eu estou aqui fazendo alguma coisa mais, vamos dizer assim, um apelo sentimentalista, assim, né? Eu quero trazer aqui a paixão em Gramsci, né? Tem um trecho que Gramsci fala assim: o erro do intelectual consiste em crer que se possa saber sem compreender, e especialmente sem sentir e estar apaixonado. E diz Paulo Freire, diz assim: eu sou um intelectual, ou um professor, né, que não tem medo de ser amoroso. Amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. A gente tem como repolitizar, sabe? É possível repolitizar o amor. A solidariedade pode ser revolucionária, ela não precisa ser conservadora. A gente não pode entregar essa força toda para o campo que quer manter a desigualdade social como está. Sabe? Então, assim, não tenham medo, sabe? Porque é por pessoas, no final das contas. E lá, interessa, você vai estar diante de uma outra pessoa. E se você estiver diante de um documento, de um processo, é um processo que em algum momento vai dar numa pessoa, porque é as pessoas que movem esse mundo, né? E o terceiro ato, para finalizar, eu diria assim, porque antes de tudo aí, assim, sabe? Eu posso ser assistente social, eu posso ser professor, sei lá o quê, mas eu me vejo assim como um poeta. Sabe, uma coisa que eu faço por aí, eu sou assistente social e professor nas horas vagas. A poética é o que move assim, o meu olhar no mundo, sabe? Talvez por isso essa postura que eu não consigo. Eu falei, eu vou professoral, vou botar um blazer. Não tem jeito, vem aqui, vem esse jeito aqui que acaba saindo. Obrigado. São seus olhos poéticos também, que talvez vejam dessa forma. Mas mantenham viva a poesia. E o que significa a poesia? Já ensinava Sérgio Vaz. Ele chegou numa das formações dele com um copo d'água. Formação de quebrado. Sérgio Vaz é um poeta de quebrada, né? Lá de Taboão da Serra, São Paulo, fundador da Cooperifa, né? Chegou com um copo d'água. Ele falou: o que é isso aqui? Formação de poesia, aula de poesia. O que é isso aqui? Um copo d'água. O que é isso aqui? É água, sei lá, vidro. O que é isso aqui? Isso são as lágrimas de um poeta. O que é isso aqui? Isso aqui é um oceano.
O que é isso aqui? Isso aqui é uma tempestade dentro de um copo d'água. Esse é o olhar poético. É o olhar que ultrapassa as condições objetivas, sabe? A partir do quê? Daqueles valores que eu mencionei no início. Não percam isso, por mais que a realidade objetiva seja contrária, não percam a poética, sabe? Não percam, assim, não percam a possibilidade de enxergar no brilho dos olhos daquela pessoa com quem você tratou uma vez e que está lá, o olho da pessoa dizendo assim, muito obrigado, sabe? Porque você fez diferença na minha vida. E naquilo ali está a semente do mundo novo, do mundo outro. Não percam essa capacidade. Essa é a minha terceira palavra de esperança, sabe? Tem uma frase do Trotsky que ele diz assim, ela virá, a revolução trará ao povo não só direito ao pão, mas também a poesia. A gente precisa, sabe, das nossas convicções políticas e éticas para inspirar os nossos atos técnico-operativos, analíticos, mas é preciso poesia. Afeto e poesia para inspirar a ética, a política e o projeto. Sabe? É possível falar de amor, de paixão, de afeto, solidariedade, sem retroceder no nosso projeto ético-político. Muito pelo contrário, sabe? Eu diria que a gente está caminhando para inaugurar esse novo tempo, sabe? Bell Hooks diz, no livro dela, Amor como Prática da Liberdade, acho que ela resume bem os efeitos desse amor. Ela diz assim, no momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover contra a dominação e contra a opressão. No momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover em direção à nossa liberdade, a agir de formas que libertam a nós e aos outros. Então é possível resgatar essa força, sabe? Que pode nos ajudar a vencer as batalhas que a gente vai enfrentar nesse triênio, sabe? Contem comigo, sabe? Porque eu estou aqui, vamos dizer assim, eu digo aí, né? Como diria Mano Brown, para não dizer que eu não falei do gueto, como diria Mano Brown, deixa aqui desde já, promessa de voltar, é só pedir, só chamar, que eu estarei lá, entendeu? Aqui não é uma coisa assim, é um compromisso formal disso ou daquilo, deixa encaixar aqui, não. É compromisso com o mundo outro, sabe? E eu queria, para finalizar aqui, né, espero não ter cansado vocês com essas palavras aqui, mas eu quero terminar, eu pensei, como é que eu quero terminar com uma palavra? Eu quero terminar igual o Érico Veríssimo, uma amiga que sempre mandava trechos de poesia, palavras, ela mandava o pensamento do dia, na época que a gente circulava as coisas por e-mail, né? Hoje em dia tem um meme, sei lá, um monte de coisa circulando por aí, mas na época as pessoas mandavam e-mails, né, para as pessoas. E ela mandava todo dia um pensamento do dia que ela mesma coletava por aí. E ela tinha uma frase, né, no rodapé dos e-mails dela, que era uma entrevista do Érico Veríssimo. Ele falava assim, eu quero terminar isso aqui como eu termino todos os meus livros, com a mesma palavra com a qual eu termino todos os meus livros. E a pessoa falou, qual é essa palavra? Ele falou, esperança. E eu pensei num poema que pudesse trazer essa esperança. Eu pensei aqui, pensei ali, mas todos tinham um pouco de alguma coisa. E eu lembrei de um poeta lá de Brasília chamado Pedro Cariello, que ele fez o Samba do Operário, e tem um poema que antecede o Samba do Operário. E esse poema, eu vou trazer esse poema aqui para finalizar. E aí eu peço desculpa porque assim, esse poema ele é, vamos dizer assim, tem um masculino como universal, né? E na poesia é difícil fazer essas alterações, né? Então vou ler dessa forma, mas que a gente possa fazer um exercício de contemplação aqui, porque é de todo mundo que ele está falando, vocês vão ver. Existem aqueles que lutam para libertar seu povo. E existem aqueles que lutam contra aqueles que lutam para libertar seu povo. Se todos lutassem para libertar seu povo da fome, da miséria e do desespero, não haveria mais lutas entre nós. Mas eu, que não calo e luto enquanto canto para libertar meu povo, não me espanto, pois sei que aqueles que lutam contra aqueles que lutam para libertar seu povo, nada de novo carregam. Travam uma batalha perdida. Hão de sucumbir do mesmo amor que ousaram não ter um dia. Coitados daqueles que lutam contra aqueles que lutam para libertar seu povo da exploração que achou-a por mais que já doa o peito. Estes, se soubessem que lutam contra a própria liberdade, haveriam de se juntar àqueles e aquelas que ousaram viver e morrer de braços abertos. Gente, corações abertos, braços abertos, sorrisos abertos para vocês. Eu vou voltar. Vamos junto e vamos em frente.
Que lindeza, gente. É isso que essa gestão quer dar o recado. A gente sempre falou que é com leveza, sempre falou que é possível. Ainda temos uns minutinhos. Ah, uma delícia, né? Mas eu acho que já foi tudo, né? Esses 3 recadinhos esperançosos. Gente, eu tirei até as precatas. Fiquei numa liberdade só. Eu era grande, mas agora eu sou pequena. Mas se tiver mais alguém que quer encerrar essa noite, acho que a poesia já fechou? Unanimidade? Então tá, gente, olha, vou te dizer, volte. Porque as águas goianas nos nutrem. É como você mesmo disse, o quadradinho de Brasília está dentro desse território que emana água viva. Quando a gente vai vendo assim as águas, né, que banham todo o país, nós estamos aqui com esse grande desafio. A Sandra sempre falava assim, que a gente tem que desbravar o cerrado. Eu falei, e depois agora eu já estou repensando. A gente tem que mergulhar nessas águas puras, cristalinas que o cerrado banha, né? E daqui a gente vai ecoando um novo riacho, um novo mergulhar, né? Até a gente encontrar o mar. Gente, aprendi com Darcy, né, Darcy? Que quem tem negócio de sorteio não dá certo, não, porque diz que quem tem sorte tem azar. Como nós somos uma profissão que não trabalha com sorteio, nós trabalhamos com critérios. Criteriosamente, temos obras que precisamos de alimentar, né? Então, tem uma aqui, formação em serviço social, memória, história, memórias e projetos. Goiás, Brasil e Coimbra, Portugal. É o intercâmbio que a professora Sandra, junto com a professora Alcina, né? Também com a maestria de professora Valderez Loureiro, aqui fazendo memória dessas aguerridas, né? Elas organizaram essa coletânea. Então, nós queremos presenteá-la como critério de gratidão para você voltar. Então, receba, gente, o nosso abraço. Junto com essa obra, tem mais para ele, né? Tem mais. Aqui uma obra da professora Maísa. Gente, tudo isso nós estamos publicizando porque é para nós também lançarmos mão. É uma outra obra aqui da professora Maísa Miralva Silva, que é nossa, né, pró-reitora, excelente, maravilhosa, estudiosa. Aqui ela traz família, pobreza e luta pela sobrevivência. Então, Maísa que inaugurou, junto com um grupo de mulheres e homens, um momento que não tínhamos nem ainda a lei, né, aprovada aí da política de assistência social em Brasília, ainda não estava. Nós, no estado de Goiás, já estávamos inaugurando uma modalidade de assistência social, rompendo com o assistencialismo, inaugurando e trazendo leis assim no município de Goiânia. Inclusive esse projeto chama Projeto para Ninguém Ficar de Fora. Então, na pessoa da Maísa, que discute pobreza, rompe assim nesses grilhões de assistencialismo, de primeiro-damismo, ao assumir a assistência social, deu nome, tá aí a SEMAS, que é a Secretaria Municipal de Assistência Social, que nós temos nome nessa política pública e não vamos deixar trazer nenhuma outra coisa. Leva também essa produção, tá? E tem mais, esse povo produz, galerinha. Aqui não é brincadeira, não. Professora Maria Conceição Padial Machado, nossa, linda! Dá um aplauso aí para ela. É da gestão atual, tá aí até agora, tá, que a minha visão já está meio turva. Mas ela traz a discussão sobre trabalho e moradia na cidade do capital, né? Então, a Conceição traz a discussão da moradia,
aqui à mesa dos movimentos sociais, né? Está aí a luta, mais de 8 ocupações nesse território, dentro da Grande Goiânia, e de uma capital que tem que romper com isso, né? Então, leva essa produção também de nossa professora Maria Conceição Padial. E, por fim, Fios de Aracne. É uma coletânea de narrativas de resistência e epistemologia feminista. Então, essa obra é belíssima, porque a gente está aí no programa, né, do mestrado em serviço social. Nossa professora Maria José Pereira Rocha, grandiosa nesse programa, inaugurou e contribui junto com a Angelita Pereira de Lima, Ana Terra Meira Oliveira de Jesus, essa pessoa extraordinária que muito nos honra, né? Quem mais? Elvira Alves de Oliveira e também Josiane Camelo Ferreira Antunes. Essa coletânea de mulheres que traz essa discussão aí do feminismo, momento de discussão de gênero, e mulheres que produzem e têm que fazer isso. Então, leva também um pouco da produção, porque esse povo trabalha, estuda, e é o que você disse para a gente, a praxe é isso. Né? É tão bacana quando ontem um garoto que vinha para o corredor da universidade com apenas 15 dias de vida, tu falo do meu filho Samberton, ele vira para mim e fala, mãe, tem que ir para o doutorado, né, mãe? Então, é o recado passado para cada uma de nós, que vocês nos impulsionam, vocês nos fazem retomar o que de mais precioso temos, o momento do trabalho sistematizado, o momento de dizer é possível, a nossa, né, atuação profissional, ela qualifica quando a gente não deixa um negócio distante. Então, a universidade, os espaços de sistematizar isso tudo que a gente já sabe fazer, é momento de, né, dizer. Então, assim, vai um pouco de nós, né, Sandra? Um pouco de tudo que está sendo produzido. E assim, ó, com todo carinho, com um olhar muito esperançoso, nós queremos sim, esse grupo dos 18, vocês viram que começa com um homem na ponta e outro no final, né? Por quê? Porque nós estamos abraçadas, assim, literalmente, com um projeto que é possível escutar, é possível fazer diferente, é possível não sair denunciando e contra nós mesmas, nós mesmos. É possível fazer um CRES com a cara, né, da participação, com a cara, com a marca, não só a cara, mas a face, né, com a marca de uma possibilidade. Não só o mote de que é possível construirmos no coletivo, sim, e a gente não está sozinha. E aprender a dar as mãos, mas dizer que ninguém solta a mão de ninguém. Né? É com isso que a gente encerra essa noite. Eu estou achando que vamos fazer... Agora ainda tem sorteio, meu Deus, vamos para os critérios. Tem obras aqui, tem obras aqui. São 2 kits. Cada um de vocês fala o número de 1 a 60. Olha, então de 1 a 60, nós vamos falar qual número, gente? 13. Já foi. 13 já foi. Então, nós vamos passar o 22. Esther da Silva. Esther, vai ter que estudar. Entra aqui, vem cá buscar. E o número de 1 a 60? Então, esse kit vai para número 30. Maria Heloísa Monteiro Domingos. Maria Heloísa, está aí? Outro número, outra pessoa. O 27. Carmiranda Alves de Freitas. Carmiranda ainda está? Falou o 25, né? Quem é o 25?
É o 27? Camiranda, e o 25 é? Ah, a professora Marli já ganhou. Ela quer passar para alguém. O último número, qual é? 60. É o 60. Vamos presentear o 60? Maria Alves Rosa. Maria Alves está aí? Também não. 40 anos de CRES. Vamos ver quem é o número 40? Rilka Markel Loyola Diniz Rodrigues. Reika. Reika já foi. Eita. O 37. Almerita Teles dos Santos. Almerita? Almerita. Tá aí, Almerita? Aí eu acho que eu... Tá aí? Foi embora. Gente, vamos presentear. Vamos por critério? Vamos por critério? Juliana Ramos da Silva Oliveira. Juliana? Tá aí? Gente, vamos para o critério. Eu acho que esse kit vai para o município, alguém que está no município mais longe. Quer ver? Qual o município mais longe de Goiânia que está presente aqui agora? Uruaçu, tem alguém aí? Já foi. Cidade de Goiás. Ei, vai para a cidade de Goiás, olha aqui. Mais longe ou mais perto? Sarinha, vem buscar e compartilha lá com Goiás. Nosso abraço. Um kit, gente, de 3 obras belíssimas. Uau! Professora Sandra, oferecendo um kit para o nosso amigo angolano, por favor. Ah, vamos aplaudir. Esses estão longe. Sarinha, aqui o seu, leva para Goiás, nosso grande amigo. Beijo. Tá vendo que eu sabia que o critério é melhor? Ó, de Angola, foi bacana ter a sua participação. Muito bem, obrigado. Nós é que agradecemos. Então, esse kit é da Esther. Vem buscar os seus, Esther. Gente, abraçando a Esther, nós estamos aí na luta anticapacitista. Essa menina nos representa no Cefes. Vai ser a nova política aí nessa luta, né? Uma salva de palmas, a Esther que está somando conosco. Parabéns. Obrigada. E assim, a gente devolve aqui para o pessoal. Agradecendo, gente, nós vamos estar na rua, né? Estar fazendo o que está no nosso alcance, que é escutar essa categoria, é dizer que nós queremos pensar juntas possibilidades, novas estratégias. Então, considero encerrado essa sessão, dizendo que a semana continua, os próximos momentos, já convido, no Nucres Norte, está aí ainda a continuidade da semana. Muito obrigada, professor, leva o nosso abraço, a gente declara encerrado esse momento. Gratidão a todas e todos, todes.